Olá, tudo bem? Meu nome é Joyce Santamalvina, esse é o canal Ciências para Crianças Curiosas. Então, o objetivo desse canal, se você ainda não viu meu primeiro vídeo, é ensinar os pais a ensinar ciências às suas crianças, para que eles não cometam erros de acreditar em informações falsas, tipo fake news, como coisas tipo a Terra é plana. Na verdade, eu acho que ninguém quer que os seus próprios filhos pensem dessa forma. Então, meu objetivo aqui é falar um pouco de ciência para os pais, de forma que eles possam ensinar e responder os porquês dos filhos, tá bem? Então, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre células, como funcionam as células e como a gente explica o que são células para crianças que tenham entre 2 e 9 anos de idade, tá bem? Então, quando a gente vai falar de células, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as células, na verdade, elas são tijolinhos, né? Tijolinhos que constroem tudo. Constroem o que, Joyce? Constroem os ossos, os músculos, os órgãos do nosso corpo. Então, se a gente está falando de tijolinho para criança, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que utilizar, o que a gente tem fácil dentro de casa, eu acho que todo pai e mãe tem, são bloquinhos de montar. Tá, eu tô aqui com uma caixinha de Lego, que tem vários tipos de Lego diferentes, tá vendo? Tem até uma portinha aqui. E que a gente pode utilizar isso aqui para ensinar sobre células para as crianças, tá bem? Mesmo que elas não saibam biologia nenhuma. Então, tudo para criança tem que ser muito concreto, sabe? A criança, ela não entende no abstrato ainda. Ela vai levar algum tempo para conseguir entender a parte abstrata das coisas. Na verdade, para chegar ao grau máximo de abstração, que o Piaget ele chama de operação formal, a criança vai levar cerca de 18 a 20 anos, né? Na verdade, nem é mais criança. Tem até uma pesquisa, quando eu estava estudando sobre isso na faculdade, tinha uma pesquisa que a professora que ensinou isso pra gente, de psicologia e educação, ela comentou que a maior parte das crianças, dos estudantes de determinado curso, ela não quis falar qual, mas eu acho que era pedagogia, né? Porque era o curso chave que ela dava aula. A maior parte dos alunos desse curso de pedagogia não tinha atingido esse estágio máximo de abstração, que é a operação formal. Então, se adultos universitários não atingiram, imaginem crianças entre 2 e 9 anos, né? Então, a gente não pode forçar as crianças a entenderem coisas que elas não são capazes de entender simplesmente por causa da imaturidade do organismo delas, tá bem? Então, como o assunto de hoje é falar sobre células e a gente tem que levar em consideração que eles precisam no concreto, eu estou utilizando o Lego aqui para vocês, tá bem? Então, assim, quando a gente fala de Lego, a gente tem... De Lego é ótimo. De células, a gente tem que começar dizendo que o nosso corpo é formado de pequenos tijolinhos, tá? E que esses tijolinhos, eles vão se unindo, se juntando, formando coisas um pouco maiores, né? E esses tijolinhos vão se formando músculos, ossos, pulmões, tá bem? Então eles vão se juntando. Opa, deixa eu pegar o barulhinho do Lego, tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Então, juntando, formando coisas maiores, tá bem? Então é assim que funcionam as células, elas são bem pequenininhas e elas vão se juntando para formar estruturas cada vez maiores. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de ensinar as crianças é que as partes do corpo são diferentes, né? Então a gente tem o quê? A gente tem a cartilagem, a gente tem os ossos, a gente tem a pele, os pulmões, o cérebro, o encéfalo. E então cada parte vai ter um tijolinho diferente que forma aquela parte, né? Então os rins não são iguais aos pulmões, os ossos não são iguais à pele. Dessa forma, não podem ser formados da mesma substância, digamos assim, da mesma coisa, né? Não pode ser formado do mesmo tijolinho. Então, da mesma forma que peças de Lego são diferentes, por exemplo, a gente tem aqui as amarelinhas, deixa eu até a vermelhinha aqui, intrometida. A gente tem essa amarelinha aqui, ó, as amarelinhas e as azuisinhas, né? A gente tem as quadradinhas e as retangulares. Nesse caso, essa retangular tem até uma boquinha feliz. Então, mostrando que elas são diferentes para formar coisas diferentes mesmo, né? Do mesmo jeito que o Lego, quando a gente está usando, a gente forma coisas diferentes. Por exemplo, a gente tem aqui uma
quina, né? Para formar uma quina, juntando, formando um círculozinho. E a gente tem a retangular e uma outra retangular, mais fina, né? É até legal porque você começa a usar o Lego para ensinar coisas que as crianças precisam saber, do tipo maior, menor, grosso, fino, comprido, longo, curto, essas coisas, tá? Então é isso. Então, da mesma forma que os órgãos não são iguais, as peças que formam os órgãos também não podem ser iguais. Dessa forma, as células não são iguais, ok? Então, o que acontece é que peças parecidas ou células parecidas se unem para formar um determinado tipo de órgão, tá? Então, por exemplo, as células que formam os ossos vão se unir, elas são parecidas, vão se unir para formar uma unidade que é um osso, até chegar no tamanho de uma tíbia, por exemplo, que é um osso muito grande. Bem, é assim que você vai explicando para a criança. Bem, além disso, a gente tem que falar que as células, além de terem a função de construção, ela também tem uma função especial, né? Uma função especial que é funcionamento como uma mini fábrica. Então, cada célula ela gera a própria energia, né? Gerando energia para o corpo todo, para o organismo todo. Tá bem? Tem que falar que todos os seres vivos são formados por células, inclusive plantas, tá bem? Até se a criança tiver curiosidade, mas as células humanas, de gente, são parecidas com as células de plantas, sim ou não? Aí você fala, não, as células são um pouco diferentes, na verdade, né? Então, você pode chegar, entrar no Google, dar uma olhada nas imagens de células e mostrar para a criança como é que elas são diferentes. Claro que você não vai entrar falando sobre as organelas, né? Para que serve cada uma, que isso já é demais. Isso é coisa de biologia, isso aí é pro Enem, né? Para meninos de 16, 17, 18 anos. Tá bem? Outra coisa, as células, elas têm um tempo de vida, né? Porque elas são vivas do mesmo jeito que as células são vivas, elas têm um tempo de vida. Como nós, humanos, temos um tempo de vida. Como todos os seres vivos têm um tempo de vida. Então, são organismos vivos. Dessa forma, nascem, se reproduzem e morrem, né? Então, a gente tem que colocar isso na cabeça da criança. Mas é muito difícil falar de morte para a criança. Sim, é difícil, mas um dia você vai ter que falar. Então, por exemplo, de um cachorro, de um vizinho, da própria criança que morreu, um bichinho que vê morto na estrada durante uma viagem, né? Essas coisas, então tem que falar de morte, não adianta, né? No caso dos meus filhos é até mais fácil, porque a minha mãe já faleceu. Então eu falo de morte naturalmente para os meus filhos, porque eles sabem que eles não têm uma avó, porque a avó já se foi, né? Claro que é muito mais fácil falar de uma morte natural do que a morte não natural. Então a gente tem que avisar que as células morrem também, né? E é importante falar que as células morrem porque algumas vezes as crianças podem ver em propagandas, em coisas assim na televisão, falando, porque determinado produto remove células mortas. Aí a criança, células mortas, elas morreram. E na verdade, né, tem que explicar por que tem que remover as células mortas, porque as células mortas, quando você remove, deixa a pele um pouco mais sedosa, explica pra criança, né, da melhor maneira possível. Por que a gente usa uma bucha no banho, né, essas coisas, tá bem? Bem, como eu falei para vocês, as células são vivas, né? Tem o processo de nascimento, reprodução e morte. Então a gente pode falar sobre reprodução da célula, claro que você não vai explicar o tipo e tal, que isso já é demais, né? Então você fala, elas se reproduzem, né? Naturalmente, e elas se dividem num processo chamado mitose. Só fala o nome do processo, falou, valeu, entendeu? Tá bom, a criança não precisa saber mais que isso. Tá bem? A não ser que ela seja muito interessada nesse assunto, você pode aprofundar, mas se for só para saber o que é, tá bom. E aí tem que dizer que nessa mitose, a célula, nesse processo de mitose, a célula, ela se divide em duas células iguais. Então, digamos assim, vamos usar o Lego de novo, né? Lego da Jéssica. Então, a gente tem aqui uma célula, digamos que isso aqui é uma célula só, tá? E aí ela vai lá e divide-se em duas iguais. Esse é o processo de mitose, tá bem? Aí a criança, se ela for um pouco mais esperta, ela vai perguntar, eu não preciso de papai, mamãe e tal, tipo macho e fêmea para criar um outro ser vivo?
Você não, eles é uma reprodução assexuada. Você pode até entrar no assunto se você tiver interesse, né? Então você fala, ó, daqui a pouco eu vou explicar melhor pra você como é que funciona isso, né? Eu não expliquei no meu caso, o meu filho, o Bento, ele tem 5 anos, ele quase 6, ele quis saber sobre a reprodução de abelhas, né, partenogênese e tal, e eu expliquei, olha, a reprodução é assexuada, as abelhas operárias, elas não têm sexo. Aí ele, como não tem sexo, né? Então assim, ele não conseguiu entender, mas é isso. Se você pegar o Lego e fizer essa divisãozinha assim, a criança vai entender, tá? Que são iguais. Outra coisa, eu tenho que falar pra ele ou pra ela, pra criança, é que as células, elas são microscópicas, tá? Então elas são muito pequenininhas, mas também existem células que são muito longas, como são o tipo de algumas células nervosas, tipo os neurônios motores, tá? Então existem células, a maior parte das células são células muito pequenas, né? Que a gente não vê, que a gente extrai durante o banho, né, com a bucha, removendo a tal das células mortas e muitas vezes essas células são muito grandes, muito compridas e que, né, aí você pode mostrar se tiver interesse, né, células nervosas, entra no Google, dá uma mostrada, tá bom? Então é isso. Gente, eu espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês e que seja mais fácil, cada vez mais fácil para vocês explicarem como é que funciona o processo de explicar células para as crianças, tá bem? Então, o conteúdo ele tá meio que resumido no meu feed do Instagram, que é @joysantamalvina. Eu coloquei esse conteúdo já tem um tempo, acho que tem umas 2 semanas, tá? Mas aí eu quis mostrar para fazer o vídeo para explicar com Lego, como é que seria essa explicação das células. Quando eu comecei a pensar sobre o assunto, eu imaginei que explicar com Lego é mais fácil, porque Lego é um brinquedo muito versátil, que todo mundo, às vezes as pessoas não têm o Lego propriamente dito, né? Mas tem um bloquinho de montar, esse bloquinho de montar, ele é super interessante para explicar várias coisas de ciência para as crianças, tá bem, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí, compartilha pros amigos, vai que alguém precisa desse conteúdo para ontem, né? Tá bom? Então, um abraço e siga-me no Instagram, @joysantamalvina, que lá tem sempre um conteúdo maneiro para vocês. Tchau, tchau.